Futuros doutores, bom dia. Pelo reloginho ali do micro, 8 horas e 20 minutos. E nós estamos exatamente aqui para iniciar mais uma aula de Direito Econômico. Bom dia, Sueli. Sueli já deu bom dia aqui. Bom dia para você também, Sueli. Torçamos para que aos poucos as pessoas vão chegando aqui, vão se acostumando nessa nova forma necessária da gente se reunir para discutir sobre alguns assuntos. Vou repetir porque sempre as pessoas que nos assistem são pessoas diferentes. E então, o que vem acontecendo? Né? Nós estamos precisando nos adaptar para que os acadêmicos não fiquem sem aula. E o que está sendo feito aqui? Aqui nós vamos tentar reproduzir as mesmas condições que nós temos em sala de aula. A gente sabe que os acadêmicos da Anhanguera acabam tendo uma situação privilegiada por contarem, melhor falando, com uma plataforma de apoio que absolutamente ninguém tem no país, com ambiente virtual de aprendizagem e que esse aparato que é colocado à disposição realmente faz toda a diferença. Então, o que acontece? Essas aulas já estão colocadas lá no ambiente virtual de aprendizagem, tanto a pré-aula, quanto a aula, quanto a pós-aula. Realmente ficou definido durante a última semana, pela determinação que a gente tinha, que essa é uma chamada aula modelo professor, na qual o professor monta o seu material. E com base nisso a gente vai se organizando e melhorando cada situação. A partir de semana que vem você já terá uma novidade, a coordenação do curso e a direção do curso vão entrar, que é uma plataforma específica para as aulas, em que vai permitir, inclusive, uma melhor interação a respeito disso. Né? Então, hoje é o último dia nesse formato, via live e Facebook, mas para quem não sabe ainda, se vocês que estão assistindo não sabem ainda, após a aula é disponibilizado tanto o link do Facebook quanto o link no YouTube, para a pessoa assistir quantas vezes quiser, quantas vezes forem necessárias. Tá? Então a gente está nessa situação aqui, com poucas pessoas ainda. Já peço para a Sueli, que está nos assistindo, dar um grito lá no grupo, falar para o pessoal, gente, vamos acordar, tem aula ao vivo. Tá? É sempre diferente assistir a aula ao vivo. Tá? Vamos verificar. Eu vou pedir um favor para você, Suelen, já que você se manifestou aqui, que está aqui, eu vou jogar. Nós tivemos o quê? Como eu disse, é um processo de adaptação. E ontem eu acabei refazendo todo o material, mudando o tamanho da fonte, porque nas aulas anteriores a gente viu que fazendo o tamanho padrão do que vem... Olá, Merci chegou, Gustavo chegou, bom dia, Gustavo, bom dia, Merci. Tá? Eu vou jogar na tela só para vocês me dizerem se está bem visível a tela, porque a gente vai utilizar bastante a tela no dia de hoje. Vamos lá? Para mim aqui fica bem visível, mas às vezes a percepção de como vocês têm aí é diferente. Só vou aguardar um oizinho de vocês para vocês me dizerem se está bem legível. E essa demorinha para eu aguardar também, eu sempre lembro que tem aquele famoso delay. Né? Demora um pouquinho para chegar as imagens a você, em consequência para vocês me darem o retorno. Aí, gente, chegou a tela aí já? Como está? Como eu sempre lembro, né? Eu destaco que eu sou... valeu, Gustavo, isso aí. Acho que está bem legível agora, né? Eu coloquei letras mais garrafais aqui. Né? Isso. Merci, a Merci está me perguntando aqui, Merci Acadêmica da Noite, é do quarto semestre. A única diferença é que essa disciplina, Merci, vocês têm lá no período noturno como disciplina interativa. Tá? Claro, sempre é bem-vinda, que a gente trabalha alguns conceitos e vai fazer algumas reflexões que são interessantes para você. Mas para você a diferença é essa. Vocês sabem que esse semestre nós temos essa particularidade de termos... Deixa eu voltar a tela aqui para mim. Olha lá.
esse semestre nós temos essa particularidade que algumas disciplinas são oferecidas interativas e outras são presenciais. E essas interativas acabam tendo uma diferença do período noturno e do período matutino. Tá? Então, essa disciplina está na grade do quarto semestre noturno? Está, mas está como disciplina interativa. Tá? Mas fique à vontade, mas sua presença sempre é bem-vinda aí. Tá? Certo, gente? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai retomar um pouquinho dos conceitos que nós falamos, das coisas que nós falamos, tá? Na aula anterior. Deixa eu só preparar o material aqui, certo? Para a gente não correr o risco de eu ficar procurando no meio da aula. Vamos lá. Bom, vamos na tela então. A tela a gente vai começar fazendo essa deixa eu enquadrar aqui. Tá? Então a gente vai começar fazendo uma revisão do conteúdo da aula anterior. Isso é nada melhor do que a gente fazer do que olhando umas questões, as questões que fizeram parte da pós-aula, foi feita na pós-aula da aula número 3. Então a questão diz o seguinte: nas sociedades antigas, os pensamentos econômico e político estavam intimamente ligados. Tá? Sociedade antiga aqui está se referindo ao quê? Principalmente quando a gente faz o estudo e fala em sociedade antiga, primeiro lugar que deve vir na nossa cabeça é a Grécia, tá? Que é o chamado os pensadores, onde havia o pensamento clássico. Os pensamentos econômico e político estavam intimamente ligados, ok? Sendo a economia decorrência da política estatal. A respeito da Grécia Antiga e do Império Romano, considere as assertivas a seguir. A gente vê em várias situações essa comparação e essa utilização da cultura grega e da cultura romana. Na verdade, a gente veio pela história, apesar de existirem excelentes pensadores no Império Romano, é indiscutível que a raiz disso acaba sendo na filosofia grega, né? A filosofia grega, ou melhor, a filosofia dos gregos, né? Não é só uma filosofia grega. Então, o que acontece? Por que estou mencionando isso? A gente vê que muitos, inclusive dos costumes de Roma, foram, digamos assim, adaptados e importados lá da Grécia. Tá? A gente vê isso em todas as partes da cultura. Como, por exemplo, quem lembra das aulas de história, ou mesmo quem gosta um pouquinho de mitologia, tá? Por qualquer que seja o motivo, tá? Tem muita geração de hoje que gosta de mitologia por causa dos jogos, dos games ou coisa parecida. A gente vê que, inclusive, na religião havia muito... os deuses romanos são praticamente os mesmos deuses gregos, tá? Só que mudando o nome. Né? A gente tem lá um era Zeus, para outro é Júpiter. Tá? E como a gente tem uma forte influência, tá, da cultura romana, né? Nossa língua é uma língua latina, a maioria dos dos planetas aí se remetem a deuses romanos. Tá? E isso o que tem a ver com essa questão? A partir do momento em que o pensamento econômico e político estavam muito ligados desde a cultura grega, isso foi absorvido para os romanos e acabou sendo difundido praticamente para toda a cultura ocidental. Como que se deu basicamente essa difusão? Tá? A gente sabe que existe um elemento fantástico de socialização, talvez o mais importante elemento de socialização, chamado língua. E a gente sabe o que aconteceu, tá? No início aí da chamada Idade Antiga até a queda, né? Foi tão relevante esse acontecimento que quando ele acabou, os historiadores utilizam como um marco para uma mudança de estudo da história. Tá? Estou me referindo, obviamente, ao Império Romano. Tá? Então, o Império Romano foi tão relevante, foi tão importante, que quando a queda do Império Romano passa-se para a chamada história medieval. Certo?
Então, a relevância disso é extremamente grande para nós aqui, porque esse Império Romano, a gente sabe que ele foi crescendo, 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 e acabou, ele acabou assim, atingindo um tamanho que nem os próprios romanos, acredito, esperavam, e pior ainda, né, não imaginavam que ia cair esse Império Romano. E quando começou a queda desse Império Romano, foi justamente pela questão das chamadas invasões bárbaras. E essas invasões bárbaras também tinham uma característica, porque aquela região que era chamada, vamos dizer assim, a região metropolitana de Roma, se hoje a gente tem uma São Paulo e uma grande São Paulo, nós tínhamos a Roma e a grande Roma. Essa grande Roma era chamada do Lácio. E aquelas comunidades que se formavam em torno, que compunham a grande Roma, digamos assim, acabaram dando origem ao que nós chamamos de todas as línguas latinas. Tá? As línguas latinas. E quando você importa uma língua, digamos assim, quando você assimila uma língua, porque como que chega isso? Um determinado grupo que está lá, ao longo da história, se transformou naquilo que viria a ser o Reino de Portugal, que mais à frente iria se transformar no colonizador do Brasil. Tá? Então, nós não trouxemos só a língua de Portugal, nós trouxemos toda uma cultura, toda uma ideologia, uma forma de entender as coisas da sociedade, as coisas da economia, e por que não dizer as coisas da política, dos portugueses. E isso teve influência do quê? Dos romanos. Então você pode pensar às vezes, puxa, mas a gente estuda história, só história, só história, só por estudar história, só por conhecer? Não, os historiadores em geral costumam dizer, não, nós estudamos o passado para entender o nosso presente e vislumbrar o nosso futuro. E isso parece simplesmente uma frasezinha feita, mas não é. Tá? Se a gente entender bem essa concepção do que vinha lá dos gregos, que foi transmitido e adaptado devido às circunstâncias para os romanos, e depois foi difundido por todos os países chamados latinos, não foi só a língua, veio também aquela carga muito, muito grande, né? Veio aquela carga muito grande de ideologias, etc. Né? Então, é bem importante a gente ver isso e entender por que você já começa analisando, quando você vai estudar a economia política, tá? O chamado direito econômico, por que você faz essa referência lá, à Grécia e tal? Porque tudo começou lá. Tá? Só lembrar que nas aulas anteriores, até para a gente se situar um pouquinho, a gente lembrou o seguinte, que essa concepção de economia, ou que hoje nós chamamos de ciências econômicas, tá? Que diz que tem como pano de fundo, que tem como percepção, vamos dizer assim, somente a parte técnica, a parte tecnicista, essa é uma visão da economia. Já lá, né, nessa Idade Média, antes mesmo fugiu a palavra, antes da Revolução Francesa, mas não é isso que eu ia falar, mas antes da Revolução Francesa já existia essa preocupação, já existia esse cuidado, tá, de se analisar. Grandes pensadores já falavam, olha, isso não é bem assim, eu não posso olhar a economia somente pela parte técnica, porque toda e qualquer decisão puramente econômica, tá, terá sérios reflexos na sociedade. E de novo vou fazer uma ponte com a obra que a gente trabalhou, né, na forma televisual, visual aí por meio do filme, tá, que é da obra Germinal. Então aquela frasezinha, eu venho tocando nesse detalhe dessa frase, e de novo eu falo que quando eu repito muitas vezes assim, visa a gente lembrar bem do exemplo. Tá? Então tem uma determinada cena em que está a aristocracia na mesa, tá? A burguesia está na mesa, e essa burguesia simplesmente tem aquele raciocínio de que os americanos estão comprando menos, em consequência eu teria que vender muito mais para compensar. Se eu não estou conseguindo produzir isso suficiente, ou não estou conseguindo compradores suficiente para isso,
eu preciso diminuir os custos. E daí a forma como tem de diminuir os custos, cortam-se os salários. Tá? Então a gente viu todo aquele o choque que dava, né, de cenas completamente diferentes, enquanto as pessoas estavam lá tentando conseguir de toda forma um pedaço de pão, tá? E de toda forma, quem estava na aula sabe que isso é de toda forma mesmo, tá? E simultaneamente a gente vê isso, aquela mesa farta, em que as decisões eram tomadas simplesmente na base da técnica, pensando em números, pensando que se eu não tomasse tal providência, simplesmente eu teria prejuízo, ou naquele caso o lucro seria um pouco menor, e daí não houve dúvidas. Qual foi a solução encontrada? Cortam-se salários. Tá? Então, essa visão que a gente viu lá em Germinal, tá? Lá com uma época um pouco mais à frente, quando já tinha passado a Revolução Francesa, veio a expressão que eu queria lembrar há pouco, eu tinha esquecido, a queda da Bastilha, que marcou ali, né, a Revolução Francesa, fez o fato mais importante que tinha marcado ali a Revolução Francesa. Depois já tinha passado isso e já havia muito claro a questão da formação do proletariado, de ser proletariado, ter a preocupação em buscar seus direitos sociais e buscar alguns direitos trabalhistas. Tá? Então, o pano de fundo do nosso estudo, do que nós vimos até agora, é esse. Claro que nós detalhamos algumas, quem os principais pensadores, passamos por Karl Marx, tá? Passamos lá por Adam Smith, tá? Passamos por esses pensadores e como eles influenciaram, enquanto o primeiro, né, um pensamento completamente socialista, o segundo com um pensamento completamente liberal. Tá? E a gente seguiu os nossos estudos até chegar para como foi esse pensamento econômico ao longo do tempo, até chegar aqui, começamos lá na Grécia e fomos passando até a grande recessão de 1929 e principalmente o que aconteceu, o que foi necessário, foi feito lá por Franklin Delano Roosevelt, qual foi o New Deal que ele fez, tá? Do que consistia esse New Deal para ajudar os Estados Unidos e, em consequência, o mundo todo, né, a sair da recessão. Por que isso? Hoje a gente vê uma situação de um vírus, estamos aqui com pessoas com as suas diversas preocupações, tá? Por conta desse vírus aí que acabou originando o nosso isolamento, e isso tem reflexão direto na política econômica. Por que na política econômica e por que na economia, por que no direito econômico? Porque justamente o direito econômico é aquele que tem como pano de fundo, como seu objeto de estudo, as movimentações sociais, as implicações sociais que o movimento econômico ocasiona. Tá? Então aqui nós não estamos mais falando só de economia. Tá? Estamos estudando realmente um reflexo disso. E a gente vê constantemente, ontem a bolsa deu uma reagida, mas acumulou queda de não sei quantos %. Isso por quê? Só aqui no Brasil? Será que só a bolsa de São Paulo? Não, é no mundo inteiro. Porque hoje nós vivemos um fenômeno chamado globalização. Mas já lá, em 1929, tá? Quando houve a grande depressão americana, né, que houve a quebra da Bolsa de Nova York, a Bolsa de Nova York servia como parâmetro para todas as demais bolsas do mundo. Então fala-se muito em globalização, mas naquela época já havia essa influência. Claro que sem os reflexos e a velocidade dos impactos que nós temos hoje. Né? Temos que lembrar que um acontecimento que... Vamos imaginar quanto tempo, chutar um fato aqui, o naufrágio do Titanic. Quanto tempo será que demorou para essa informação chegar até nós? Tá? E hoje, praticamente tudo que acontece no mundo, com algumas exceções de alguns países que são chamados aí de fechados, né, de regimes fechados, mas, regra geral, o que acontece no mundo a gente sabe praticamente simultaneamente. Então, gente, vamos voltar a tela aqui para a gente passar desse pano de fundo e fazendo uma retrospectiva do que a gente falou até agora. A gente volta à última fase lá.
A respeito da Grécia Antiga e do Império Romano, considere as assertivas a seguir. Vamos olhar aqui 3 assertivas e daí vamos julgar se essas assertivas estão corretas ou não. Pelo uso comum da propriedade, não há que se falar em propriedade privada na Grécia. Número 1. 2. Na Grécia, o trabalho era visto como algo que contaminava a alma dos senhores, sendo função dos escravos. Forte, né? Contaminava a alma dos senhores. A economia romana era baseada na guerra, sendo a expansão de suas fronteiras vital ao crescimento do império. São essas 3 assertivas. Antes, eu já volto nas assertivas para vocês analisarem, por favor, que realmente, gente, para isso funcionar, para esse sistema de aula, nós temos que reproduzir as melhores condições possíveis, né, dentro daquilo que é crível, obviamente, daquilo que é palpável, das nossas condições de sala de aula. Então, o que vai fazer? Coisa que eu sempre alerto para vocês e falo e a gente vai acostumar a fazer. Tá? Mas vai estar com um critério, porque é sempre difícil. Em sala de aula a gente está interagindo ali, conversando, você está o tempo inteiro falando ali. Fez, pronto, quem tem? Alguém já levanta a mão, já responde. É uma dinâmica diferente. Aqui fica mais difícil até por causa desse delay aí que eu falei, né? O que eu falo aqui para vocês demora um pouquinho. O que eu falo aqui ao vivo demora um pouquinho para chegar para vocês. Então nós temos que lembrar, visando o exame da OAB, que queira ou não, 99% de vocês passarão por isso. Falo 99% de vocês, porque mesmo aqueles que visam a cargos públicos e que normalmente estão mais concentrados, digamos assim, em concursos, abertura de concursos, mesmo eles podem e devem fazer o exame da OAB, porque as coisas são muito dinâmicas e mesmo alguns cargos públicos, como por exemplo os de procuradores municipais, exigem a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. E esse exame a gente sabe como é composto. É composto por 80 questões na primeira fase, versando sobre todos os campos, todas as áreas do direito, e nós temos 5 horas, coloquei 5, mas metade da mão ficou para fora, então ficou melhor, 5 horas para fazer essa prova. Tá? Então se você fizer uma continha lá, lembrando que, né, a hora é diferente, um pouquinho a conta, porque vai até 60 só, não é uma grandeza que vai até 100. Nós vamos chegar a 3 minutos e 45 segundos. 3 minutos e 45 minutos para resolver cada questão. Então essa primeira aqui, como eu gastei já um tempinho para a gente explicar, eu vou devolver a tela para vocês analisarem as assertivas e vou marcar aí 3 minutinhos. E demais a gente vai marcando aí de 3 minutos e 40, por quê? Porque acreditem, tá? Há relatos de inúmeros candidatos que são inúmeros bacharéis já, que são extremamente preparados, conhecem o conteúdo, sabem do conteúdo, tá? Sabem do conteúdo e mesmo assim não conseguem terminar a prova pela questão do tempo, tá, gente? Então vamos lá, vamos animar, vamos jogar para lá. Tá aí, 3 questões. No meu tempo de jovem, se minha esposa estava aqui, ela já estaria estalando os dedos assim, só para dizer que faz muito tempo. Eu lembro que tinha um programa que ia à tarde ao ar na televisão, chamado de Fantasia. E daí eram algumas perguntinhas que eram feitas, aqueles convites as pessoas participarem, e tinha umas meninas que ficavam do lado da televisão só apontando o relógio, fazendo sinalzinho assim. Então eu quis contratar uma das filhas para fazer isso aqui, mas não deu muito certo, sabe? Elas não quiseram. Mas vamos lá. Vamos lá. Já foi um minutinho. Lembrando que isso é importante, porque aqui, como nós estamos em sala de aula, o que a gente vai fazer? A gente vai comentar item por item, né? Marina chegou. Bom dia, Marina. O Gustavo já soltou o gabarito ali, falou que acha que é 2 e 3. Pô, mas será que lá na Grécia Antiga já se falava em propriedade privada? Ó, Gustavo. Vamos ver.
Aí, mais 30 segundos a gente resolve, gente. Vamos lá? Voltando a câmera para mim, então. Você já tem as questões aí, vamos lá. Bom, a primeira questão que vocês viram lá, deixa eu aumentar aqui para mim, porque não se esqueçam que eu uso óculos e aqui nós temos esse sério problema ainda, né, gente? A hora que eu coloco os óculos eu não consigo enxergar direito aqui de perto. A hora que eu olho lá tem que pôr. Então eu aumento a fonte lá, apesar de já estar grande para a gente comentar. Então o que que diz lá? Inicialmente a questão diz pelo uso comum da propriedade não há de se falar em propriedade privada na Grécia. Não, realmente isso está errado. Por que que está errado? Tá? Por que que está errado? Porque quando Aristóteles traçou um modelo de sociedade, tá? Ele sim foi baseado na propriedade privada. A única coisa que tem de diferente aí é que o Aristóteles já pensava assim na possibilidade dessa propriedade privada ter o uso comum. Tá? Então, o legislador, né, o legislador grego na época, ele iria definir quais as funções daquela propriedade. Então não era simplesmente a pessoa ser proprietária, ter uma enorme porção de terra, independentemente do tamanho, e fazer o que quisesse naquela porção de terra. Aí não dava. Tá? Então muitos falam que isso é uma das bases que até mesmo Marx bebeu um pouco nessa fonte para construir as próprias ideologias de socialismo. E também a gente sabe que a evolução da nossa Constituição, que passou do viés liberal, que passou para o Estado social de direito, e hoje nós temos o chamado Estado constitucional de direito, fala também na sua função social da propriedade. Importante citar, usar uma questão dessa para citar, para usar uma questão dessa para introduzir essa questão de função social da propriedade, porque hoje ainda nós vamos entrar no artigo da Constituição que trata da parte econômica, lá 170, e um dos princípios lá é a função social da propriedade. O que é isso? A própria Constituição, já no caput do artigo 5º, tá, defende o direito à propriedade. A gente sabe aí, sabe disso. E essa defesa da propriedade não e isso a informação já vai ajudar a gente a resolver algumas questões futuras, não é uma propriedade absoluta. Não é simplesmente você é dono, você pode fazer o que quiser. Tá? Hoje o que é previsto, e já trazendo esse ensinamento, entendendo como essa influência, desde a função do conceito de propriedade lá na Grécia Antiga, na sociedade idealizada por Aristóteles, tá? Para entender como isso chegou até nós. E chegou até nós de que maneira? Essa função social da propriedade prevê que ela tem que sim ter algo produtivo para o meio. Então que a história, o exemplo mais fácil que as pessoas utilizam é o seguinte: não significa que se eu sou dono da propriedade, como a propriedade é minha, eu vou poder, por exemplo, murar e lá dentro fazer o que eu quiser, plantar que tipo de ervinha que eu quiser ou coisa parecida. Não, porque a propriedade tem que ter uma função social. Não é porque a propriedade é minha que eu vou ter uma propriedade do lado da minha casa e lá eu vou abrir uma fossa e deixar aberta lá do jeito que eu quiser. Por quê? Tá? Porque do princípio da função social da propriedade. Então, o Aristóteles traçou sim esse modelo de sociedade com base na propriedade privada. Tá? E aqui quando eu falo propriedade, obviamente é a propriedade privada. Tá? Só que essa propriedade privada, ela tinha sua limitação com base naquilo que era definido pelo legislador. Certo? Então, realmente, essa questão que nós vimos aqui, vamos voltar lá para a tela. Olha lá. Esse número 1 aí, pelo uso comum da propriedade, não há de se falar em propriedade privada na Grécia. Errado. Tem que se falar, sim, no uso... tem que se falar, sim, no uso comum da propriedade prevista por Aristóteles, mas também tem que se falar, né, em propriedade privada. Então, o número 1 está errado. 2, vamos ver lá o que diz a 2. Tá?
Na Grécia, o trabalho era visto como algo que contaminava a alma dos senhores, sendo função dos escravos. Então, contaminava, né? Palavrinha forte isso aí. Se a gente estudar um pouquinho desses pensadores gregos, a gente vai ver que existia uma coisinha lá, tá? Algo que era o principal objetivo da sociedade, sabe? O principal objetivo, além da sociedade, o principal objetivo individual, ou seja, o principal objetivo do homem. Tá? E isso era a felicidade. E para ter essa felicidade, um homem que achava que tinha que manter seu corpo puro, seu corpo não sujo, era uma maneira de se alcançar a felicidade. E existia, a gente também não pode esquecer, essa concepção de que aqueles que eram nascidos como escravos eram considerados seres inferiores. Então a gente tem que lembrar também, a própria Grécia foi o berço da democracia. É verdade, tudo isso aconteceu. Tá? A República, o Império Romano, né, teve império, depois, né, que houve aquela evolução de ter um Senado que, por mais que era a forma de gestão, tinha um parlamento ali constituído em Roma, mas era para todos? Não. Né? Lá no Império Romano, falava-se que era a questão de poder participar da vida pública era um ato exclusivo dos cidadãos romanos. E na Grécia? Na Grécia tinha aquela concepção de que todas as pessoas que nasciam como escravas eram seres inferiores. Certo, gente? Então vamos voltar aqui para a nossa tela. E a nossa tela fala exatamente isso. Tá? O trabalho era visto como algo que contaminava a alma dos senhores, sendo a função dos escravos. Perfeito, isso aí. Certíssimo. Bom dia para você também, Ana Paula. Ana Paula chegando agora com a gente. Tá? Vamos lá. 3. A economia romana era baseada na guerra, sendo a expansão de suas fronteiras vital ao crescimento do império. Puxa, gente, vamos lá. A gente fala, obviamente, em economia romana, vem na cabeça essa história de Império Romano, já citei várias vezes aqui essa ligação entre Grécia e Roma e a importância que isso tem na nossa cultura hoje, o porquê que a gente fala tanto a respeito disso. Então, do que a gente tem que lembrar nessa situação? Na verdade, isso vem desde lá de trás, desde a época da antiguidade, tá? Em que inicialmente, como o homem ele tinha aquela característica de não se fixar em um determinado não se fixar em um determinado território, tá? Gente, minha visita chegou aqui, fez voar agora meu mouse, só um pouquinho. Vocês me perdoem, mas vocês vão entender aqui o meu... Olha só, essa é a minha visita que chegou. Dá oi aí, Xerri. Veio dar bom dia, que ela não tinha dado dia pra mim ainda. Tá? E fez um voa-fio pra todo lado, me perdoem. Tá? A gente até ficou meio torto aqui, mas vamos lá. Então, voltando ao raciocínio. Tá? O que aconteceu foi o seguinte, gente. O homem tinha aquela característica de ser nômade, né? Então, ao ser nômade, ele ficava naquele local e produzia simplesmente aquilo que era interessante para ele naquele momento. Tá? Com o tempo, quando o homem começou a se fixar mais, e isso se deu lá naquela evolução que a gente estuda, que passa do período paleolítico para o período neolítico, e o que isso foi importante? Isso a gente viu lá na nossa primeira aula de direito econômico, que o homem descobre como manipular o cobre, o estanho, que a própria período neolítico era chamado período da pedra polida. Ele começa a desenvolver ferramentas, armas, e cada vez mais ele acaba se fixando. E ao se fixar, ele acaba se especializando um pouco no trabalho, um pouco forte usar assim, essa especialização no trabalho, mas é isso que foi acontecendo. E ele começou a identificar algo que seria muito, muito, muito importante para ele, que era interessante ele acumular, ele produzir em excesso. Então eu, que era um exímio pescador, para mim já não interessava mais pescar só aquilo que eu podia consumir ou aqueles que estavam na minha volta. Aquilo que
poderia ter se chamado de família, né, naquela sociedade. Mas ele descobriu que o excesso ele poderia trocar pelaquilo que ele não tinha. E essa é a essência de todo esse movimento de adquirir, de querer. Você acumular essa mentalidade acumuladora para você poder trocar pelaquilo que você não tem, não tem por não conseguir ter ou por não ter capacidade de produzir. Tá? Vamos avançar alguns séculos, ou muitos séculos na frente, para falar do Império Romano. O Império Romano, com o surgimento dessa potência, né, que foi um dos maiores, se não o maior império que já teve sobre a humanidade, maior em termos de projeção, tá? Do que começou e do que veio a se tornar, né? Esse Império Romano ele necessitava muito da mão de obra daquelas chamadas colônias para fazer isso. Tá? E por causa disso, ele se militarizava, ele conquistava e ele começou a fazer aquela situação de o povo conquistado deveria jurar fidelidade ao povo romano, adquirindo sua cultura, muitas vezes cultuando seus deuses, tá? Mas fornecendo essa mão de obra também para a produção e aumentando esse poder de escambo que eles tinham. Né? Por que eu estou mencionando tudo isso? Justamente porque é isso que fala a questão. Tá? Que essa visão do Império Romano de cada vez aumentar, isso trouxe inúmeras consequências, inclusive tá, para o próprio comércio. Porque a forma de se comercializar na época acabou mudando. Sempre buscando o quê? O aumento das riquezas. Tá? E, obviamente, para suprimir, ou suprimir não, para suprir tá, as melhores condições possíveis para Roma em si, que eram os chamados romanos legítimos. Né? Então, está certo aí, desde o início que falou o Gustavo, estão corretos, agora vamos acertar aqui, porque a Cherry deu uma travancada, mas estão certas realmente as assertivas 2 e 3. Tá? Isso como ficaria lá no nosso gabarito. Tá? Alternativa D, de dromedário. Tá? D, 2 e 3 apenas. Mais uma, gente. Com a queda do Império Romano no século V, iniciou-se o período da Idade Média, no qual a teologia católica exerceu grande influência, notadamente com os ensinamentos de Tomás de Aquino. Sobre o pensamento econômico na Idade Média, assinale a alternativa correta. Então, basicamente, o que nós temos que ver para resolver essa questão? Estamos falando de Idade Média, a questão da teologia católica, uma influência, e aqui de um grande pensador, Tomás de Aquino, para aqueles que são católicos, São Tomás de Aquino. Certo? Então vamos lá. Alternativa correta. Vamos passar aqui. Eu vou ver se eu consigo. Vamos deixar 3 alternativas para vocês analisarem e depois a gente analisa mais 2 para deixar grandona assim na tela e não ter problema de visualização. Então vamos analisar essas 3 aqui e daí a gente vai verificar se estão certas ou não. Para isso, vamos dar 2 minutinhos, então, porque daí a gente usa 1 minuto e meio para analisar a D e a E. Alternativa A, sociedade manufatureira era dividida em classes, nobres e servos. Puxa, Marcos, eu lembro que tinha essa divisão lá, nobres e servos, lá na Idade Média. Também lembro disso, mas vamos ver. B, pela ideologia cristã, a propriedade privada era vetada. Realmente, será que os cristãos imaginavam isso? Eu tenho aquela ideia da questão do enriquecimento, né, o aumento do patrimônio da própria Igreja Católica durante a Idade Média. Poxa, parece que não está tão errado esse negócio aí. A usura permitida pela Igreja Católica era importante fonte de riqueza exercida por católicos em toda a Europa. Aí é a questão de vocabulário, né? Se eu não souber o que é usura, já fica difícil, ou no mínimo vai ser uma questão que eu vou responder, por mais que eu ache entre qualquer uma das alternativas, aquela que eu fale assim, não, essa aqui está com cara de ser a certa, né? Eu não vou saber o que é. O que é essa usura? É o empréstimo a juros. Tá? A usura é a prática lá daqueles que são chamados agiotas.
certo? Então, é o empréstimo a juros. Essas são as 3 primeiras. Mais um minutinho, eu ponho as próximas 2. A Ana já colocou um gabarito aqui. Vamos lá. A Marina, pelo jeito, gostou da Cherry. Colocou uma carinha aqui, feliz, com olhinhos de coração, quando apareceu a Cherry. Vamos lá? Então vamos passar um pouquinho para baixo, vamos ver as próximas. Olha lá. Perdão, gente, pelo que eu vi aqui, deu uma caída na conexão. Está sujeito a isso mesmo. Né? Mas pelo que consta para mim, já voltou. Então vamos voltar à fala. A letra D diz que a vedação ao lucro era característica do período, sendo permitidas trocas apenas para subsistência. Tá? E letra E, as noções de preço justo e moderação norteavam as relações sociais e comerciais. Tá? São as alternativas. Então, como eu havia prometido, mais um minutinho e meio, porque meio já passou. Ó, a Marina confirmou aqui que gostou da Cherry. Cherry é a filha número 8, acho. Até perdi as contas. O Milpe viu agora que além do... A Ana Paula mudou de opinião e viu outra. E isso é muito comum, gente. Essa questão é muito importante, essas questões, a gente discutindo item a item. Primeiro pelo seguinte, porque a gente só não joga 3 questões aqui e dá a resposta certa. A gente acaba utilizando com esses comentários a questão para fazer uma revisão de tudo que a gente viu. Para poder, ao mesmo tempo, que nem eu já fiz lá, por exemplo, ao falar do artigo 170 da Constituição, tá? Já usa isso também para fazer uma prévia do que vem pela frente. Né? Então essas questões servem realmente não só para nós discutirmos, para nós relembrarmos o que já passou, como também para a gente verificar o que vem pela frente. Tá? E a Ana já pegou, olhou, viu as outras questões quando viu. Então aquela história, ela viu um que parecia certa, falou que era aquela e mudou para outra. Não sei se está certo ainda, nós vamos discutir. Tá? Merci também deu a opinião dela. Então vamos voltar desde o início lá e vamos discutir essas questões. Tá? Alternativa A sociedade manufatureira era dividida em classes, nobres e escravos. Vamos lá. Puxa, mas não tinha essa divisão lá? Tá? Tinha. Tinha sim. Tá correta essa parte. Existia essa divisão. Essa divisão entre nobres e servos. Qual que é o problema dessa alternativa? Qual que era o problema dessa alternativa? Que o que era dividida em nobres e servos não era a classe manufatureira, tá? Dos artesãos. Tá? Era a classe agricultora. Então o grande problema da alternativa A é justamente esse. Tá? O fato de que a divisão entre nobres e servos era lá na classe agricultora e não na classe manufatureira. Certo, gente? Tem esse probleminha. Vamos lá verificar o outro e vejam. Aquilo que eu falei, a gente acaba usando para revisar, né? Vamos lá. Pela ideologia cristã, a propriedade privada era vetada. Pela ideologia cristã, a propriedade privada era privada. Realmente, a Igreja Católica, e eu sempre destaco, né, são 2 campos muito perigosos da gente citar quando você entra na parte política e quando entra na parte de religião. Mas nós não estamos falando nem de política e nem de religião. Nós estamos falando da história para que possa embasar a nossa disciplina de direito econômico. E aí a gente fala o seguinte, um grande problema que aconteceu com a Igreja Católica lá, na Idade Média, foi quando a questão que eles possuíam sim a propriedade, tá? Eles defendiam o uso da propriedade,
principalmente lá nesse pensamento, para voltar ao caput da questão, que fala a respeito de Tomás de Aquino, né? Então, baseado nessa parte que nós estamos falando. Só que a igreja em si, lá na Idade Média, teve problema com a propriedade, quando a questão de que os padres não havia ainda a imposição ao celibato, uma imposição total, e pessoas que apareciam como sendo filhos de padres, eles queriam requerer a sua parte na herança, vamos dizer assim. Claro que os conceitos eram diferentes, e mesmo essa vedação, a questão do celibato, veio antes. Mas a raiz da ideia era essa. Tá? Você não ter esse conflito daqueles filhos, tá? de membros da igreja, né? Membros do clero, solicitando o direito, requerendo seu direito de herança. Tá? Mas a propriedade privada, sim, tá? era prevista. A igreja defendia essa propriedade privada. Ela pretendia também com aquela questão que acabou citando, como alguns já citaram aqui, até nos comentários, a importância da função social da propriedade, tinha isso também. A propriedade nessa teologia, na época da teologia, mais forte da teologia cristã, da teologia usada como fonte de política, né, era prevista o uso com moderação. Está aí a palavra-chave. Então isso era usado também, essa moderação, em todas as áreas. Troca de bens, acúmulo de bens, o lucro era previsto, tá? Mas desde que fosse moderado. E a gente já está dando spoiler de alternativas para frente, né? Então a propriedade cristã não era vetada. Porém, já vamos aproveitar esse comentário aqui para a gente entrar. Vou colocar as outras questões ali, ó. Na letra C, a usura permitida pela Igreja Católica era importante fonte de riqueza exercida por católicos em toda a Europa. Acabei de comentar que tudo era pregado com moderação. Então, pecado não era você ter propriedade. Pecado não era você ter lucro. Pecado era você visar esse lucro acima de qualquer outra coisa e ter isso de forma exacerbada. Então, se você tivesse muitas propriedades, mas para fornecer para trabalho, para produção, e que essa produção, além do seu lucro, fosse destinado a fazer o bem aos outros, não havia problema nenhum. Então, o pecado não era ter lucro. O pecado era ter esse lucro exacerbado, tá? À custa do trabalho, do suor e sacrifício dos outros. E daí que havia a condenação da chamada usura. Porque você emprestar com juros altos, emprestar com objetivo único. Deixa eu pegar aqui, perdão. Né? Emprestar com o único objetivo de enriquecer às custas do sacrifício alheio, isso sim era considerado errado. Então a usura não era permitida pela Igreja Católica. Porém, existia um grupo muito forte na Idade Média ali, né, que não era cristão. E esses praticavam a usura. Né? Eu estou me referindo àquele povo que é chamado de judeu. Né? Que seguia, assim, lá, tinha sua própria forma de encarar a religião, tinha os seus dogmas religiosos, porém não eram cristãos. Tá? Não acreditavam em Cristo como Filho de Deus, e aí entra para uma discussão que vai para o outro lado. Mas esses sim já eram reconhecidos naquela época por praticarem usura. Então, essa usura ela não era permitida pela Igreja Católica. Pensou em qual era o pensamento político e econômico da Igreja Católica na Idade Média. Uma palavra que resume e você pode distribuir em todos os campos e vai te ajudar a resolver muitas questões. Tá? Vem a palavra à mente, moderação. Moderação. Tá? A Mercy escreveu aqui que está em dúvida. Mercy, assim que chegar a tua dúvida, a gente procura responder. Certo? Vai escrevendo aí, demora um pouquinho para chegar para mim aqui, mas chegando eu já falo para você. Certo? Alternativa D.
A vedação ao lucro era característica do período, sendo permitidas trocas apenas para subsistência. Tá certo isso? Por tudo que eu falei até agora, não, né? Porque a palavra-chave é moderação. Tá? Então você poderia eu li a palavra dúvida, ela poderia ter dúvidas. Você poderia ter lucro? Sim, lucros moderados para que você buscasse aquele objetivo desde a Grécia Antiga lá, que é o famoso, a famosa felicidade, mas não ao ponto de colocar isso acima de todas as outras coisas e principalmente com a exploração dos demais. Aí chegamos, obviamente, à nossa alternativa correta, que a alternativa é as noções de preço justo e moderação norteavam as relações sociais e comerciais. O que era chamado do preço justo? O preço justo é aquele preço suficiente para você ter lucro, tá? Para você se manter, mas ao mesmo tempo, tá? Que não flagelasse o outro. Tá? É bem interessante, eu já citei aqui, a Sueli, não sei se já voltou de viagem, está viajando aí, talvez tenha passado por uma experiência. Tá? Uma situação que acabei vivenciando no ano passado foi na situação em relação ao posto de combustível, né, num pensamento fora do nosso pensamento a que estamos acostumados. Já comentei isso, mas sempre como tem pessoa nova e para a gente entender esse tipo de pensamento, o que aconteceu, como se aplica. Eu lembro que estávamos chegando próximo de um feriado e nos dias que antecediam o feriado, tá? Então bem-vinda de volta, Suélia, quem chegou ontem. Tá? Mas nos dias que antecediam o feriado, o que eu pensei? Vem feriado, vai aumentar o número de turistas, o que vai acontecer? O preço vai subir. Né? E eu fui encher o tanque do carro. Quando eu fui ver, por curiosidade, quando eu estava saindo no meio do feriado, né, passando os preços mais baixos. Eu não aguentei. A próxima vez que eu abastecer, eu perguntei. Falei, escuta, tinha enchido o tanque há poucos dias e depois vim aqui justamente quando eu tenho maior fluxo, vocês diminuem o preço. E a pessoa falou, achou isso completamente natural. Porque ela falou assim, que quando foi constituída a empresa, eles previram que para sua manutenção e para uma progressão dentro de algo sustentável, eles precisariam ter um lucro X. E que como eles sabiam que durante aquele feriado o movimento ia triplicar, eles poderiam reduzir o preço, porque mesmo reduzindo o preço, eles iam alcançar o X e um pouco mais. Tá? Então, uma mentalidade completamente diferente do que a gente vê, né? Na regra geral, mas que realmente me remete a uma situação dessa. Tá? Então, nessa situação, talvez um país que predominantemente é protestante tem sido bebido mais nessa ideologia aí católica do que nós mesmos. Tá? Vamos voltar para a tela lá. Terceiro e último item da revisão. Né? Então, olha lá. Entre os séculos 16 e 18, também conhecido como XVI e XVI, tá? Os estados nacionais europeus foram norteados pelo pensamento econômico mercantilista. Tá bom, gente, essa piada com o século foi terrível, eu reconheço. Mas vamos lá. Segundo o qual o crescimento econômico deveria proporcionar bem-estar aos cidadãos. Tá? Vamos continuando. Sobre esse período, analise as assertivas a seguir e depois assinale a alternativa correta. Esse é um modelo de questão que a gente já está acostumado, né? Vem uma alternativa 1, ou assertiva 1, vem a assertiva 2, e a gente tem aquele famoso conectivo, uma conjunção ali, uma expressão para fazer a ligação, e a gente analisa primeiro se a 1 é verdadeira, se a 2 é verdadeira, tá? E se há a relação estabelecida ali no meio, certo? Então vamos lá. O 1 diz assim, foi marcado, está falando o quê? A respeito do crescimento econômico, tá? Olha lá, entre os séculos 16 e 18, tá? Nos Estados Nacionais Europeus. Foi marcado pelo alto volume de arrecadação de riquezas, decorrente do fluxo de metais nobres, como ouro e prata, vindos das colônias, pelo aumento populacional e pelo comércio exterior. Mantendo o nosso padrão, que nós temos em torno de 3 minutos e 45 segundos para resolver a questão, tá? Aí 1 minutinho para você analisar só essa assertiva.
Será que realmente lá, no século XVI a XVIII, os estados europeus, o desenvolvimento econômico foi marcado pelo alto volume de arrecadação e riqueza? Ah, vamos analisar a segunda. Foi marcado pelo baixo protecionismo e intervenção estatal, pois as trocas comerciais favoreciam a circulação de riquezas e expansão de mercados consumidores, aumentando ainda mais o acúmulo de capital. Como que eu resolvo esse tipo de questão? Analiso uma, analiso outra e depois verifico se há relação expressa ali pela conjunção. Um minutinho para nós pensarmos essa segunda. Ó, a Marina já soltou aqui que para ela 1 está correta. O Gustavo já foi além, disse que apenas a 1 é verdadeira. E a Marina concorda porque logo depois fala que a 2 está errada. Bom, se for essa realmente a resposta, se essas duas questões realmente tiverem esse gabarito que foi colocado por esses colegas aí, não precisa nem analisar consequentemente, em relação aí de causa e consequência. Certo? Vamos olhar lá? Vamos voltar à tela aqui, que diz que o alto volume de arrecadação de riquezas, fluxo de metais. Gente, esse período aí teve o surgimento de algo muito forte, a solidificação de um pensamento chamado mercantilismo. Alta movimentação de produtos. Tá? Nós temos que lembrar que nós estamos falando do século XVI até o XVIII. Se nós estamos falando do século XVI até o XVIII, tá? Realmente era a época mais forte do colonialismo. Tanto que, se a gente parar para pensar, o 22 de abril de 1500, exatamente 1500 é o último ano do século XV. 1501, já estamos nos referindo ao primeiro ano do século XVI. E para pensar nessa alternativa, tá? Para resolver essa alternativa, eu bastaria lembrar um pouquinho da história do Brasil. Tá? Da história do Brasil. Porque a coisa que a gente mais ouve falar é que o que aconteceu? Nas primeiras coisas lá do livro da quinta série, né? Quando eu falo quinta série, eu sei que eu já me denuncio também, porque hoje é sexto ano, né? Então já é outro tempo. Mas lá que chegavam os índios aqui, faziam amizade dos índios, e tem aquelas fotinhas, aqueles desenhinhos dos livros, eles entregando espelhos e pegando o quê? Ouro, prata. Então será que Portugal era foi o único país que colonizou dessa maneira? Nós temos que lembrar da raiz, né? E daí eu acabei mencionando, e veja como os assuntos, por que a gente vai comentando tudo? Eles vão se conectando, não só para solidificar o que a gente se viu, mas para já começar a criar as estruturas daquilo que vem pela frente, tá? Do que a gente vai ver ainda hoje. Então, o que aconteceu? Lembrar que Portugal foi um dos países com colonização, quando ele foi colonizado, as influências dele, a formação do Reino de Portugal, tanto que importou a língua latina, né? Então veio a ter forte influência do Império Romano. E nós já falamos hoje também que não trouxe somente a língua latina, trouxe também muitos pensamentos econômicos e de políticos também de Roma. E o que acontece? Esse mercantilismo, na verdade, se abordou de todos os estados europeus. Tá? Então, esse exemplo que nós temos aqui do Brasil, onde houve muita extração de tal, e nós temos outra matéria-prima aqui, que foi especificamente o caso do Brasil, que foi muito comentado, tanto que deu nome à origem ao país, tá? O chamado pau-brasil. Então, as nossas riquezas chamadas de naturais foram levadas para fora. E isso é privilégio, digamos assim, do Brasil? Foi coisa que aconteceu só no Brasil? Não. Todos os países colonialistas faziam isso. Exploravam não só essas riquezas, tá? Exploravam não só essas riquezas, como também a mão de obra, para tentar cada vez mais ser mais rico, mais rico, mais rico. Certo, gente? Então,
essa questão 1 aqui, voltando para a tela, né, foi marcado pelo alto volume de arrecadação de riquezas e tal. Corretíssima, certo? Vamos analisar o seguinte. Foi marcado pelo baixo protecionismo e intervenção estatal, pois as trocas comerciais favoreciam a circulação de riquezas e expansão nos mercados consumidores, aumentando ainda mais o acúmulo de capital. Tá? Então vamos lá. Muito se discute que quando... vamos trazer para uma situação mais específica, né? A gente sabe que estamos falando aqui até o século XVIII. 1789 é a parte final do século XVIII, então veja que ele fala que está marcando justamente isso, esse período da Idade Média, terminando no século XVIII com um propósito. Porque 1789, que é a parte final ali, entrando na última década do século XVIII, que se encerra, vai de 1701 até 1800, 1701 até 1800. Depois a gente pode até comentar como que a gente vê essas questões de século, porque acaba sendo confuso para muitas pessoas ainda. Então, nós estávamos na parte final do século XVIII. O que aconteceu em 1789? A queda do absolutismo, e em consequência da Revolução Francesa, tá? Que foi em 1789. E o que isso é relevante a gente colocar ali? Ele fala em baixo protecionismo. Ora, a gente estuda lá desde 1215, tá? Desde 1215, quando houve lá a chamada Magna Carta, o que aconteceu? Aconteceu que foi simplesmente a burguesia que não aguentava mais os desmandos da nobreza, representada pelo John Lacleys, ou o João Sem Terra, tá? Tá? Dizendo que não aguentava mais e queria limitar os poderes do Estado. Basicamente é isso, que é essa representatividade que a gente tem lá na Magna Carta, sempre lembrando que há aqueles que criticam, até como grande objeto de estudo a Magna Carta, porque ela só deu privilégios para uma determinada classe, a classe burguesa. Tá? Mas a gente não entra nesse mérito aqui. A nossa importância histórica é a questão dela ter exercido sim um tipo de limitação. Ainda uma limitação que não atendia a todos os anseios, uma limitação que não era ideal, mas foi o início de uma limitação. Então, o que acontecia até a Revolução Burguesa, até os burgueses tomarem o poder, digamos assim? Tanto que a gente vai ver depois na virada lá do século, a gente vai ver lá, e a gente viu isso quando estudou o Germinal, tá? Que o grande problema foi a frustração que houve daquela classe trabalhadora, chamada proletariado, porque imaginavam que a burguesia representava o espírito revolucionário. A burguesia ia acabar com o absolutismo. E quando eles assumiram o poder, o que aconteceu? Não, a conversa não é bem assim. Começaram a tomar decisões, principalmente econômicas, baseadas muito mais na economia e não na economia política. Sem se importar com os reflexos do que essas decisões puramente econômicas liberais teriam na sociedade. Essa é a grande questão. Mais especificamente, dentro desse período que ficou compreendido ali, desse período, entre o século XVI e XVIII, que a nossa questão remete, que período nós estávamos vivendo? Uma troca de favores. Ou seja, a burguesia e a nobreza, tá? e o Estado representado pelo rei, tá? Com poder absoluto, né? Nós estamos falando ainda do auge do absolutismo, tá? Eles eram amiguinhos. Então, qual que era a troca? Corte, majestade, eu mantenho os seus brioches aí, eu mantenho a sua carne, eu mantenho todos os seus luxos e suas conveniências, tá? Mas o seguinte, você tem que me proteger. Eu não posso ter alguma pessoa me tentando impedir, eu não posso ter movimentos que vedem a minha expansão, que diminuam os meus lucros. Porque você, soberano, tem que saber do seguinte, que enquanto eu estiver cada vez mais rico, você vai ficar rico também. Você vai ter essas mordomias. Então, essa questão que fala no início dela já, voltando para a tela. Voltando para a tela. Essa questão que fala de cara foi marcado pelo baixo protecionismo, aí já invalida a questão. Porque muito pelo contrário, como havia total interesse dos governantes, tá, de terem
financiado as suas obras, o seu dia a dia, né? O período foi marcado por um alto protecionismo e intervenção estatal. Tá? Então, o que aconteceu? Essas proteções visavam, inclusive, o que está na questão ali, que quanto mais trocas comerciais e o mercado circulasse riquezas, isso seria de maior importância e maior vantagem. Então, realmente, vamos ver, eu não tinha qual que eram as questões aqui. 1 e 2 são verdadeiras? Não. 1 e 2 são verdadeiras? Não. Não estou nem lendo a final. 1 e 2 são falsas? Não. Apenas 1 é verdadeira. É essa a questão. Apenas 1 é verdadeira. Certo, gente? Fechou? Vamos seguir o baile aqui, então. Fazendo essa retrospectiva e fundamentação e já a gente aproveita para introduzir alguns conceitos que veremos hoje. Aí vem a abertura aqui, essa aqui já estou agora na pré-aula de vocês da sessão 1.4, que nem eu disse, já está disponibilizada para vocês. E vamos direto à situação-problema, porque é essa situação-problema que nós vamos resolver no final. Tá? Então a gente sabe que durante toda a unidade nós estamos participando do seminário de Direito Econômico. E a questão começa justamente por isso. No último dia do seminário de Direito Econômico, você é convidado para participar de um painel sobre mercado e direito, apresentando o conceito e as principais características do mercado, bem como o tratamento jurídico dado pelo ordenamento brasileiro. Tá? Ao final surgem algumas dúvidas e você deverá ajudar a esclarecer os seguintes pontos. E é esses pontos, tá, que a gente vai falar aqui agora. Tá? O que é mercado? A gente vai falando aqui mercado. O que vem a ser mercado? Tá? Do Pascoal aqui no bairro de cima e tal, tem o mercado do Pascoal. E ao falar o mercado do Pascoal aqui, ele está fora desse contexto? Será? Vamos ver ainda. Quais os principais agentes econômicos? Poxa, eu nem sei o que é agente econômico. Vamos verificar isso aí. Quais os princípios, que orientam a atividade econômica com a finalidade? Pois se são princípios, a gente já viu, já estuda que princípio é mandamento nuclear de um sistema, sabe? A gente costuma ver tudo isso. Tá? Então, falar em princípio, eu imagino que esses princípios devem estar em acordo com alguma coisa muito importante. Tá? Será que eu posso colocar aqui os princípios de comércio no bairro de cima e colocar aqui os princípios de mercado de bairro de cima? Tá? Fica estranho isso aí. Mas por que não, gente? Esses princípios a gente encontra já como algo que é a base do nosso Estado. Como algo que tão base que é, quando a gente vai começar a construir, o que a gente constrói é a chamada fundação, né? Porque é a fundação que vai dar condições de sustentar. Tá? Então, alguns desses princípios estão lá já previstos no Fundamentos da República Federativa do Brasil. Então nós temos que lembrar que no modelo kelsiano, tá? No modelo de Hans Kelsen, nós temos a Constituição acima de todo o nosso ordenamento jurídico e os valores e principalmente os princípios, tá, dessa Constituição devem se irradiar por todo o ordenamento jurídico. E mais, o canal inverso também. Toda a legislação infraconstitucional deve ser interpretada de acordo com a Constituição. Mas quais são mesmo os fundamentos? Lembram? Que eles tinham os colegas que falavam, Marcos, sou Cediva Plus. E eu falava para vocês, sou cidadão digno de valores plurais. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Dei uma reduzida e não é porque enroscou o disco, né? Esse 4 aí. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Base, um dos princípios que irá reger toda a nossa política econômica. Certo? Então vejam. Puxa, estudei constitucional lá no início. E eu falava para vocês, gente, a gente vai falar de direito civil, vai falar em constitucionalização do direito. Vocês vão estudar direito ambiental, vão ver de um estado constitucional de direito ecológico.
tá? Vocês vão estudar aqui o mercado financeiro, o direito econômico como um todo. A gente vai remeter à Constituição também, aos princípios constitucionais. Tá? Então é por isso que é tanto importante. Então o que acontece? Primeiro, essa palavra mercado aí tem uma importância muito, muito grande, tá? Para a própria economia. Por quê? Porque você vai ver várias expressões que estão lá. Tá? Se você está acompanhando com o material que já estava disponível lá, né? Ou mesmo algumas turmas já tinham conseguido um KLS, né? Lá. A Suene está perguntando, pergunta de prova. Foi bom falar, Suene. Veja que o direito econômico, a gente tem muito mais, te analisando assim, sendo bem direto, analisando o KLS, esse material é condensado e tem aquelas informações básicas, e são as informações importantes e pertinentes que são cobradas no exame da ordem. Tá? Então, diferentemente, e até por causa da complexidade, por causa dessas pontes que a gente vai fazendo com a história e com outros ramos do direito, tá? Diferentemente de outras disciplinas que a gente viu, vocês lembram, por exemplo, em constitucional a gente trazia muito conteúdo de fora do KLS. Tá? Aqui a gente vai focar bem. Então fica a dica do seguinte, se eu fosse estudar para a prova, se fosse fazer essa disciplina, eu estudaria muito pelas questões resolvidas, né? Estudaria muito por alguma outra questão específica que eu acharia, que eu vou julgar importante e trouxer de fora. Tá? Eu diria que estudando por essas questões são muito mais, tem grande chance de me dar muito, muito bem. Tá? Para o bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, vamos lá. Então, pode se concentrar nisso sim. Até porque você vê, se você observar pela análise aqui, a gente gastou um bom tempo, tá? E para conseguir até olhar, é difícil isso, gente, mas para olhar o relógio lá tem que olhar aqui, a gente está quase no horário de intervalo, e sim, vamos fazer um intervalinho, até para já nós nos acostumarmos, para nós nos acostumarmos com esse modelo, que será o modelo que iremos adotar a partir de segunda-feira. Tá? Nós vamos reproduzir ao máximo possível a situação de sala de aula online. Tá? Então nós vamos fazer intervalo, a aula vai começar na hora que a aula começa, vai terminar na hora que termina, não vamos tocar direto, até para a gente ter um tempo de oxigenar o cérebro. Tá? Mas voltando para a questão aqui. Então, a gente costuma beber em muitas fontes, e aqui a gente está bem concentrado, certo? Material, por isso que eu vou ficar mais preso aqui. Então, essa palavra mercado, como eu vinha dizendo, ela está presente em várias partes, várias situações. A gente ouve expressões como mercado financeiro, mercado de trabalho. Nossa, o mercado de trabalho é até difícil. E mesmo brincando, entre aspas, eu falei para vocês aqui do mercado do Pascoal, do meu amigo Pascoal ali, que tem um... Estou fazendo merchan, não, hein, gente? Tá? Até porque aqui o nosso universo é menorzinho. Tá? Mas o mercado também utiliza mercado. Tá? Mas o que significa essa palavrinha propriamente dita? E aí a gente vai buscar na doutrina a definição disso, que é aquele ambiente, aquela situação em que há trocas constantes de bens e de serviços. Tá? É aquele espaço físico, como diz a doutrina, tá? E espaço não só físico, tá? que envolve essa troca de bens e serviços. Tá? Claro que hoje em dia, eu comecei a mencionar lá atrás a questão a questão da especialização do trabalho. A partir do homem, já desde a idade da pedra lá, ele começou a adquirir aquele gosto de poder acumular, porque ele tinha na cabeça dele lá, a partir do momento que eu acumulo, eu posso usar o meu excesso para troca. Tá? A partir desse momento, a gente viu que acabou naturalmente surgindo uma especialização. Porque se eu começo a pegar muitos peixes, vai acabar, mesmo que não tendo nem ideia do que seria esse termo, especialização, e a gente usa especialização do mercado de trabalho, vejo de novo a palavra mercado aí, tá? Era isso que estava sendo feito. Porque quanto mais eu praticava pegar esses peixes, tá?
mais eu pegava. Eu acabava especializando, me especializando nesse ponto. Então, gente, hoje no mundo contemporâneo, cada vez mais, esses mercados que nós falamos, seja o mercado financeiro, o mercado de trabalho, ou mesmo supermercado, que nós mencionamos, cada vez vão se especializando numa determinada área com a intenção de otimizar o máximo possível. Tá? Eu estou olhando aqui e se tivesse em sala de aula, provavelmente eu já teria querido parar 10 minutos antes e a Marina teria olhado para mim e falado: professor, não é 9h25, é 9h35. Mas nós chegamos a 9h35, gente, vamos fazer um intervalinho, aquele intervalo básico de 20 minutos. Às 9h55 nós voltaremos. Para não sobrecarregar, tá, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou concluir essa live agora, até para não ficar aqui, vocês acabaram de passar um caminhão aqui, e eu tenho que agradecer aqui os meus queridinhos cachorros que hoje estão mais comportados, né? Tirando um quase derrubou tudo aqui, mas não estão latindo tanto, tá? A gente conclui isso aqui, faz essa primeira parte e daqui a pouco faz uma segunda parte, tá bom? Então agora, olhando no meu relógio aqui, tá bom, não vou tentar porque eu não sei o que é mais ridículo, ficar tirando os óculos ou apertando os olhinhos para enxergar, tá? 9h37, quando for 9h57 a gente volta para a live, tá? Nesse meio tempo, vai lá no Whats, cutuca aqueles colegas que ainda estão dormindo e fala: gente, ao vivo é mais legal, vamos lá, a gente vai interagindo, tá bom? Até daqui a pouco, então, gente, 9h